Ative as legendas para você entender tudo que eu estou falando nesse vídeo. Uma coisa que muitas pessoas sempre pedem nos comentários dos vídeos aqui do canal é para trazer uma conversa natural, um português da vida real. E é exatamente isso que eu vou trazer no vídeo de hoje, porque eu tive a oportunidade de conversar com a Beatrice, que também é professora de português para estrangeiros e também tem um canal aqui no YouTube, o Plain Portuguese. O canal dela é excelente, os vídeos dela são muito interessantes e às vezes até eu aprendo alguma coisa nova de português lá. E da mesma forma que ela está participando do meu vídeo de hoje, eu também participei de um vídeo lá no canal dela. O link para esse vídeo vai estar aqui embaixo na descrição e também aqui em cima no card para você ir lá e me assistir no canal da Beatrice. Mas então, vamos para a conversa! Oi Beatrice, muito prazer, muito bom receber você aqui no canal Vou Aprender Português. Tenho algumas perguntas para você hoje sobre a sua cidade. Então, para começar, a primeira pergunta, onde você mora? Olá Diego, muito obrigada pelo convite. Eu moro em Curitiba, no sul do Brasil. E Beatrice, quais são os lugares mais interessantes de Curitiba? Bom, se você vier a turismo, tem que visitar alguns cartões postais da cidade, como o Jardim Botânico, a Ópera de Arame, o Museu Oscar Niemeyer, também conhecido como Museu do Olho pelo formato, da sua construção, o Parque Tanguá. Falando em parque, Curitiba tem uma grande quantidade de parques e bosques, deve ter uns 30. Eu mesma não conheço todos. Mas com certeza um dos mais famosos é o Parque Barigui. O Parque Barigui ele é considerado a praia dos curitibanos, já que Curitiba, assim como Brasília, não tem praia. Agora, aos domingos, a parada obrigatória de turistas e moradores de Curitiba é com certeza a feirinha do Largo da Ordem, no centro histórico da cidade. A feira acontece todos os domingos pela manhã e tem centenas de barraquinhas com produtos artesanais, comidas, artistas expondo e vendendo quadros, pinturas, gente tocando instrumento musical, praticantes de yoga. É um lugar bastante democrático e cheio. E você pode contar alguma curiosidade interessante sobre a sua cidade? Ah, tem algumas, com certeza. Apesar de Curitiba ser uma capital, com uma população de quase 2 milhões de habitantes, a cidade ainda conserva algumas características de cidade pequena. O curitibano, por exemplo, gosta de frequentar o mesmo supermercado, a mesma padaria. O curitibano é um tanto bairrista. Falando em bairro, em Curitiba tem um bairro todo dedicado à gastronomia italiana, o bairro de Santa Felicidade, com restaurantes, cantinas. E é lá que fica o maior restaurante das Américas, o Madalosso, com quase 5.000 lugares. E você sabia, Diego, que Curitiba já foi capital do Brasil? Não sabia, não. Sim, por 3 dias, em 1969, mas já foi capital do Brasil. E você sabe onde fica o Aeroporto Internacional de Curitiba? Fica em Curitiba? Errado! Não! Fica na cidade vizinha de São José dos Pinhais. Ok, muito interessante. E, Beatrice, existe alguma comida típica de Curitiba? Bom, eu diria que por conta de como a cidade foi colonizada, Curitiba não tem pratos típicos, mas uma variedade gastronômica. O que nós temos, mas nem todos gostam, é a famosa carne de onça. Você conhece? Não conheço. Não. A carne de onça, na verdade, é um prato preparado com carne crua, mas é carne bovina mesmo e não de onça. Temperada com pimenta do reino, sal, coberta por azeite, cebola picadinha, cebolinha. Dizem que o nome carne de onça vem do hálito forte, do bafo forte que a comida deixa na boca. Imagino. E existe alguma palavra que os curitibanos falam o tempo todo? Tem algumas, Por exemplo, capaz. Capaz é um coringa. É usado para expressar surpresa, tipo, capaz. Choque, capaz.
Dúvida, capaz, carne de onça. Outra palavra que todo mundo fala é piá. Piá é usado para se referir a um menino, pode ser uma criança, um adolescente, um adulto que se comporta como uma criança, é um piá. Outra curiosidade sobre a fala dos curitibanos é que na informalidade, na fala espontânea, é muito comum não colocarmos os substantivos e adjetivos no plural. Eu tô me controlando para falar corretamente com você, mas no coloquial admito que falo. Tem uns piá brincando na rua, tem umas coisas que eu não entendo. E também eu não posso deixar de mencionar outra característica muito comum da fala do curitibano, que é o E, bem marcado em final de palavra. Por exemplo, o famoso leite quente e não leite quente. Na minha fala, esse E é um pouquinho mais suavizado, mas quando eu falo, por exemplo, com meus pais ou com uma pessoa de Curitiba, com certeza eu falo de uma forma mais marcada. Leite quente, dá dor no dente da gente. Sim, já escutei muito esse sotaque. E Beatrice, tem alguma outra coisa que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a sua cidade? Tem tanta coisa! Bom, Curitiba é a capital mais fria do país por causa da altitude. A cidade fica a quase 1000 metros do nível do mar. Não importa a época do ano, a temperatura, o clima em Curitiba muda de repente, né? É muito comum termos sol, chuva, calor, frio no mesmo dia. Sempre é bom ter um guarda-chuva, um casaco à mão. Lembra quando eu te falei sobre a quantidade de parques que a cidade tem? Bom, alguns parques têm uns habitantes bem peculiares, as famosas capivaras. As capivaras, elas ficam soltas no parque, não são agressivas, mas recomenda-se não abordá-las, já que são animais selvagens, né? Sim, sim, mas são bem bonitinhos, bem fofinhos. E como eu falei no início desse vídeo, a Beatrice também tem um canal onde ela ensina português para estrangeiros. Beatrice, você pode falar um pouco sobre o seu canal do YouTube? Claro, com muito prazer, né? Bom, Plain Português é um canal para estrangeiros que querem aprender o português do Brasil de uma forma descontraída e não convencional. Eu uso o inglês nas aulas como um suporte para o aprendizado, já que eu não consigo ter uma resposta imediata dos alunos como tenho nas aulas particulares, né, em que eu consigo ver e perceber se meus alunos entenderam, não entenderam alguma coisa. Sempre tem conteúdo novo no canal, vídeos, postagens na aba comunidade para todos os inscritos, postagens exclusivas para os membros do canal. E apesar de ser um canal para estrangeiros, tem alguns brasileiros assistindo ao canal justamente pelo contraste e comparação que faço entre o português e o inglês, e além disso, também falantes de espanhol, que aproveitam para ter contato com as duas línguas ao mesmo tempo. Legal, muito legal. Eu super recomendo o canal da Beatrice. Espero que muitas pessoas vão lá conferir seu canal também. Muito obrigada, Diego. Sim. Beatrice, muito bom falar com você. Espero que a gente possa fazer mais participações, mais colaborações assim juntos. E foi um prazer ter você aqui. O prazer foi todo meu, Diego. Muito obrigada. Nada, tchau, tchau. Lembrando que o link para o meu vídeo lá no canal da Beatrice vai estar aqui embaixo. Eu recomendo que você assista e também assista os outros vídeos do canal dela. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas por hoje é só, espero que esse vídeo tenha sido útil, não esquece de clicar no like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal para você não perder as novidades. Aqui na tela eu vou deixar mais 2 vídeos para você continuar aprendendo português.